Então, nós vamos falar nesse primeiro trabalho a respeito de utilização da estequiometria e alguns tipos de análise químicas, tá? Então, nesse trabalho, vocês vão ter duas questões para resolver a respeito, utilizando a estequiometria, tá? Nessa nossa primeiro exercício, nós fizemos alguns exemplos, isso em sala de aula, tá? Então, nós temos um determinado composto que é formado por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e cloro, tá? Então você tem essas um, 2, 3, 4, 5 elementos que formam esse composto. Cada um, para quem possa descobrir qual seria a sua fórmula do composto, eles fizeram alguns tipos de reação química, tá? Então, primeiro, observou a queima de uma amostra de 0,150 gramas do composto, que produziu uma quantidade de CO2 e água, tá? Então, a partir disso, nós conseguimos encontrar duas informações a respeito da formação do carbono e do hidrogênio, tá? Outro diz respeito à conversão dos nitrogênios, tá? Da massa do nitrogênio que compõe esse determinado composto, tá? Então, partindo de uma amostra, convertendo todo o nitrogênio da amostra em 0,200 gramas do composto em amônia. Então, ele obteve, a partir de 0,200 gramas, ele obteve, formando NH3, 0,0238 gramas. Tá? E, finalmente, ele obteve, tá, o cloro em uma amostra de 0,125 gramas do composto. Foi convertido em cloro e precipitado em cloreto de prata. Cloreto de prata, quando seco, pesou 0,251 gramas. Tá? Então, a partir disso, ele quer que calcule a percentagem em massa de cada um dos elementos que o compõem. E depois determinar a fórmula empírica, tá? A fórmula mínima desse determinado composto formado de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e cloro. Tá? Então, nós temos todas as informações que a respeito para encontrar esse determinado composto. Tá? Já a nossa tá? A nossa segunda questão, ela diz respeito a um processo de titulação. Esse mesmo processo nós fizemos em sala de aula, tá? E ela tem como base uma reação ácido e base, tá? Na formação de um sal e a água, tá? Então, ele tem uma determinada quantidade de vinagre, nesse caso 5 ml, tá? Onde ele foi titulado com hidróxido de sódio numa concentração de 0,1104 mol por litro, tá? Onde ele consumiu um volume, tá, de hidróxido de sódio de 32,88, tá? Então, a partir disso, nós sabemos o quê? Que N do ácido é igual a N da base. E aí, a partir disso, vocês conseguem fazer todo esse cálculo, tá? Então, essa é uma são essas duas questões que compõem esse exercício de utilizações de estequiometria nas análises químicas. Né?